Vamos lá, pessoal. Continuando, certo? Na parte um vocês tiveram a correção. E agora, na parte 2 nós vamos ter um conteúdo novo, tá certo? Olha só, continuando com o livro, tá? E o caderno vocês também vão precisar para fazer a tarefa de casa, tá bom? Nós vamos utilizar esse material hoje. Lembrando que marca-texto também é importante, certo? Todo o material de lápis, canetinha, tudo vocês podem precisar, certo? Olha só, nós terminamos de corrigir lá na página 59 e agora nós vamos para a página 60. Na página 60, na unidade 4, nós temos o perímetro e a área, tá? Lá embaixo, ó, na página 61, nós temos assim, primeiros passos. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Quais números você observa ao analisar a imagem? Gente, nessa imagem nós podemos observar alguns números aqui, ó, o número 10, o número 24 e o número 50, né? O que é que eles indicam nessa imagem? O número 10 e o número 24, vejam que tem esse km aí. E aí, o que é que significa esse km? Quilômetros, tá? O 50, ao lado do 50 já não é mais km, é um m. Então, o m significa metro, tá bom? Uma placa indica que há uma lombada em 50 metros. O que a letra M indica? Gente, acabei de falar praticamente, não foi? O M, ele indica metros, certo? Que a 50 metros tem uma lombada, indica a distância em que está localizada a lombada, tá certo? Assim como também indica a distância da Praia do Coqueiro, que é a 10 metros, e a Praia da Pedra, que é a 24 metros, tá certo? Cite objetos ou construções que podem ser medidos em metros. Gente, alguns objetos que podem ser medidos em metros é tecido, algum fio, tá? A gente pode medir ele em metro. Agora, algumas construções, um prédio, né? Um prédio, uma área de lazer, você pode medir ele em metros, tá certo? Passando para a página 62, chamada nós temos aí medidas de comprimento. Gente, antes mesmo de nós estudarmos o que é perímetro e área, nós temos que ter uma noção do que são essas medidas de comprimento, tá certo? Eu vou ler para vocês, tá? Vou explicando, tá certo? Acompanhe aí a leitura comigo. Para medir o tamanho de uma pessoa ou de um objeto, a distância entre dois pontos ou cidades, entre outras situações, utilizamos as medidas de comprimento. Na situação diz o seguinte: o que é medir? A criancinha pergunta para o pai. Medir é determinar ou estimar em quantidades numéricas, utilizando uma unidade de medida como padrão, ou seja, quantas vezes a unidade de medida cabe no que está medido. Roberto quer medir a largura do quintal de sua casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida, certo? Ele descobriu que a largura de seu quintal tem a medida de 14 passos. Ao medir a largura do quintal em passos, Roberto usou uma unidade de medida não padronizada. Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo, ou seja, pode variar, por exemplo, o tamanho do pé, do palmo, do passo, dos dedos, entre outros. Por exemplo, se eu fosse medir o tamanho da sala da minha casa, ou até mesmo se eu pudesse medir o tamanho da sala de aula, se a gente tivesse uma sala de aula, eu ia fazer isso com as crianças. Gente, a medida da passada dos passos de uma criança, certo, para a minha, seria diferente. Então, esta é uma medida não padronizada, tá certo? Uma unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho,
independente do instrumento utilizado para medi-lo. O centímetro, por exemplo, é uma unidade padronizada. Se for utilizada uma régua, trena ou fita métrica para medir um objeto, o centímetro sempre terá o mesmo tamanho, correto? A medida do comprimento mais usada é o metro, também chamada unidade fundamental de medida de comprimento. Existem medidas maiores que o metro. Peguem aí o marca-texto de vocês. Vamos grifar essa parte. Lá no finalzinho. Existem medidas maiores que o metro, que são os múltiplos do metro. O quilômetro, km, o hectômetro, o hm, e o decâmetro, DAM. Ó, essa parte aqui, ó. As medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos do metro, o decímetro dm, o centímetro cm e o milímetro mm. Vamos lá. Certo? Grifa essas 4 últimas linhas. Página 63. Veja as medidas de comprimento padronizadas em um quadro. Os múltiplos do metro estão de um lado, os submúltiplos do metro estão do outro lado. Então, os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Gente, a cada 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Então, se eu dissesse que eu teria 2 quilômetros, eu teria 2000 metros. 3 quilômetros, 3000 metros. E aí, se você tivesse 50 quilômetros, eu teria 50.000 metros, certo? As medidas mais usuais são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas são as 4 medidas que mais utilizamos: o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Veja como essas medidas podem ser usadas. Utilizamos o quilômetro para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, estados e países. O metro é usado para medir a altura de pessoas, prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. O centímetro é usado para medir distâncias em mapas e tamanhos de objetos domésticos. O milímetro, o bem pequenininho, é usado para itens muito pequenos, como o tamanho da ponta de um lápis, tamanho do corpo de uma formiga e entre outros. Tia Tayane vai começar a responder a atividade com vocês, tá certo? Jogo rápido. Primeira questão. Faça a correspondência das colunas. Gente, isso é muito fácil. Na letra A tem metro, letra B decâmetro, letra C milímetro, letra D hectômetro, letra E decímetro, F centímetro e G quilômetro. Então, do outro lado, veja que vocês têm as siglas. Vocês vão relacionar essas colunas, tá certo? Na primeira coluna eu tenho km, então é o quilômetro, certo? Letrinha G. No segundo quadrinho mais embaixo eu tenho HM. HM é o decímetro, então é a letrinha E. D. Hectômetro, letrinha D. Mais embaixo, no terceiro quadrinho, eu tenho decâmetro. Decâmetro, letrinha B. No último quadrinho mais aí embaixo dessa coluna, eu tenho M. Muito fácil, né, pessoal? M é o quê? O metro, certo? O metro está na letrinha A.
DM. DM é o decímetro. Decímetro, letrinha E. cm, também muito usado. cm. Centímetro. O centímetro está na letra F. E por último, o milímetro, certo? Milímetro está na letra C. Então vamos lá, vamos continuar. Segunda questão. Escreva por extenso como se lê as medidas indicadas em cada item. Gente, muito fácil, né? Letra A, 105 decímetros. Letra B, 818 quilômetros. Letra C, 132 centímetros. Letra D, 43 hectômetros. Letra E, 942 milímetros. Letra F, 209 decâmetros. E letra G, 2.500 metros. Certo? Pessoal, no vídeo eu vou passar para a terceira questão, mas vocês podem pausar o vídeo, certo? E até terminar essa segunda questão e depois continuar a resolver a terceira questão aqui junto comigo, tá bom? Terceira questão diz o seguinte: indique a unidade de medida mais adequada para medir a altura de um prédio. Metro. O comprimento de um bebê. Gente, o comprimento de um bebê, eu não vou medir um bebê como um metro, né? Então, seria o mais utilizado o centímetro, certo? Mais indicado. A extensão de um rio, quilômetro. O comprimento de um campo de futebol, metro. Uma ponta de lápis, milímetro. O comprimento de um micro-ondas, centímetro. A altura de uma mulher adulta, metro. A espessura de um fio, milímetro. E a distância entre duas cidades distantes, quilômetro. Muito bem. Escreva as medidas a seguir em metros. Pessoal, muito fácil essa. Se eu digo que eu tenho 80 hectômetros, para eu transformar em metros, quantas casinhas ficam faltando para eu chegar no metro? Uma, duas. Então, eu vou aumentar, eu vou acrescentar 2 zeros. Muito fácil, né? Eu repito o número e acrescento 2 zeros, porque é a quantidade de casas que está faltando para chegar no metro. Então, fica 8.000 metros. Fica o 8 com mais 3 zeros. Letra B, 56 quilômetros. 56 quilômetros, eu tenho uma, duas, três casinhas para chegar no metro. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. 56.000 metros. 90 milímetros. Olha só, nessa questão aqui, é dos submúltiplos para o metro, certo? Do milímetro para o metro, eu não vou aumentar, eu vou diminuir os zeros. Então, se ele diz para mim que ele tem 90.000 milímetros, quantas casas eu vou diminuir? Uma, duas, três. Então, eu vou cortar 3 zeros. Eu vou ficar apenas com 90 metros, certo? Letra D. Ele diz que tem 138 decâmetros. Decâmetro. Decâmetro é um múltiplo. Para chegar no metro, falta quanto? Uma casa só. Então, eu só vou acrescentar um zero.
Letra E, 800 centímetros. Gente, 800 centímetros é um submúltiplo. Então, eu vou diminuir. O múltiplo eu aumento os zeros, dos submúltiplos eu diminuo os zeros, certo? 800 centímetros. Para chegar no metro, uma, duas, vou diminuir 2 zeros, então eu vou ficar apenas com 8, tá certo? 8 metros. Na letra F eu tenho 17.000 decímetros, tá? Decímetros, então eu também vou ter que diminuir aí, ó, do decímetro para o metro. Ô, tia Tayane, mas só é menos um zero? Sim, só é menos um zero, porque eu só precisei diminuir uma casinha aí, tá certo? Então, diminuindo um zero, eu vou ficar com 1.700 metros. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários, tá certo? Deixa lá na plataforma a dúvida que a tia Tayane responde, tá bom? Instrumentos de medidas de comprimento. Continuando lá na reguinha abaixo, ó, tá? Os instrumentos de medidas de comprimento mais comuns utilizados no dia a dia indicam as medidas em metros, centímetros e milímetros. Alguns dos instrumentos usados são a régua, tá aqui minha régua, ó, tá aqui minha régua. A fita métrica, essa aqui, ó, uma fita métrica, tá certo? Uma trena metálica, pessoal, infelizmente essa trena eu não tinha aqui para mostrar a vocês nesse momento. E nem o metro articulado, tá? Mas esses são alguns instrumentos de medidas de comprimento. Na página 65, aqui ó, tem assim. A régua é utilizada para medir pequenos comprimentos. A fita métrica é bastante utilizada por costureiros para medir tecidos e partes do corpo, quadril, cintura, comprimento de braços e pernas e etc. A trena e o metro articulado geralmente são usados na construção civil. Geralmente um pedreiro é quem usa essas ferramentas. Na escola, um instrumento de medida bastante utilizado é a régua, não é verdade? Nela estão representadas as unidades de medida centímetro e milímetro. Gente, esses espaços pequenininhos, deixa eu mostrar aqui para ver se dá para vocês verem. Esses espaços bem pequenininhos desses tracinhos, eles são os milímetros, tá certo? Agora, quando é do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente, tá? Esses são os centímetros. Então, note que 1 centímetro a cada 1 centímetro, por exemplo, do 0 para o 1, eu tenho 10 tracinhos aqui dentro. Certo? Eu vou contando, eu tenho 10 milímetros. Na minha régua, ela já mostra cm e o mm. O comprimento desse lápis é de 13 centímetros. Gente, o comprimento do meu lápis, que eu tenho aqui, ele é de 17 centímetros. Não sei se dá para vocês verem o número 17. Ó, 17, certo? E ainda passa um pouquinho, passa 5 milímetros, mas os 5 milímetros é a ponta do meu lápis, tá certo? O comprimento desse é de 13 e o comprimento desse prego é de 2 centímetros e 3 milímetros. Vejam que passam 3 tracinhos depois do 2, ou seja, ele mede 23 milímetros. Desafio. Vamos lá. Desafio. Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje,
com 10 anos de idade, ele mede 1,34 m. Gente, em 1 metro tem 100 centímetros. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Olha só, vamos pensar. Ele nasceu com 42 centímetros, certo? E depois ele cresceu e ficou com 1,34 m. Se de 1 metro eu tenho 100 centímetros, então 100 mais 34 é a altura que ele tem hoje. Então a altura que ele tem hoje é de 134 centímetros, tá? Vamos por parte. Ele já nasceu com 42. Ele quer saber quanto ele cresceu. Então, eu vou fazer uma continha de menos 134 menos 42 centímetros, que vai dar 92 centímetros. Certo? Certo. Mas ele não quer a resposta em centímetro. Ele quer a resposta em milímetro. Ele diz assim, ó, quantos milímetros Leonardo cresceu? Gente, para eu transformar centímetro em milímetro, quantas casinhas ele pulou? Centímetro para milímetro, apenas uma. Então, eu vou precisar acrescentar apenas um zero. Dos 92, eu vou acrescentar um zero. Então, eu vou ficar com 920 milímetros, certo? Lá embaixo tem a linha para vocês responderem. Aqui, ó. Leonardo cresceu 920 milímetros. Tá bom? Pessoal, a nossa aula de hoje foi uma base, certo? Para na próxima aula nós vermos perímetro e para casa nós temos essa atividade no caderno. Vejam só, Tia Tani colocou aí uma historiazinha em quadrinhos. Se vocês quiserem, vocês copiam a questão, tá? E essa história em quadrinha vocês podem desenhar, tá certo? Quem tiver impressora, tudo bem, pode imprimir e colar a atividade no caderno. Quem não tiver, faz o cabeçalho bonitinho, coloca aí atividade de matemática, pode usar canetinha colorida, que eu sei que as meninas amam fazer com canetinha colorida. E esse textinho vocês podem desenhar e copiar, tá certo? Contanto que vocês copiem tudo no caderno, tá bom? Tem outro vídeo também bem legal, uma menininha. Gente, coloquei uma menininha lá falando um monte de coisa para vocês, tá certo? Dando um monte de dicas para vocês. E tem essa atividade no caderno também, tá certo? Acessem o nosso portal. E, por fim, a nossa agenda do dia, o que foi trabalhado hoje, tá bom? Um cheiro, um abraço bem grande no coração de vocês e até a próxima aula.